Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que quando esse vídeo chegue aí até você, te encontre bem, te encontre debaixo da graça, da bênção do nosso Deus. Eu sou o Reverendo Diego e junto com a Letícia, nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical da UPA, dos adolescentes, aqui da Igreja Presbiteriana de Botafogo, dia 20 de novembro, caminhando aí para a nossa oitava lição dessa viagem pela história da redenção, conversando agora sobre os evangelhos e os atos dos apóstolos. A Letícia, na semana passada, tocou ali num ponto dos mais importantes e daqueles que geram mais confusão, muitas vezes, na história da igreja, na história do Evangelho, da interpretação da Bíblia, e vale muito a pena você assistir. Se você não assistiu, se surgiu alguma dúvida, ficou alguma questão, fala comigo, fala com a Letícia, para a gente poder pensar e aprender juntos, né? Porque esse é o nosso objetivo aqui. A Letícia falou sobre escatologia, né? Sobre o estudo das últimas coisas, mas Jesus vai vir, há um novo céu e uma nova terra. O que vai acontecer? Para onde a gente vai? Como que vai ser a ressurreição? Como é que Jesus vem? A Letícia falou um pouco sobre isso, assim como a gente tem dito, né? Um sobrevoo sobre esses temas importantes da Bíblia. Eu espero que esteja abençoando a sua vida, porque o objetivo é esse, né? É a gente aprender mais sobre Deus, mais sobre o Evangelho e abençoar a sua vida. Então hoje a gente vai dar continuidade, é a nossa oitava lição e a gente já passamos aí da metade da nossa revista, né? São sempre 13 lições e a ideia é a gente falar um pouco sobre Jesus como o mediador da nova aliança. Não apenas sobre ele como mediador, mas da necessidade da morte dele. Não é que é um tema também muito espinhoso, digamos assim, que gera muita dificuldade. Muita gente quando ouve o evangelho pela primeira vez ou que ouve de ouvir falar, né? Alguém conta, um amigo, um vizinho, o pai, a mãe, um parente, enfim. Poxa, mas como é isso, né? Jesus teve que morrer, porque quando a gente pensa em Deus, pensa em amor, pensa em paciência, pensa em perdão, pensa em misericórdia. E como que é isso, né? O próprio Filho de Deus tem que morrer para poder ter essa nova aliança, para poder alcançar o perdão, para conquistar a salvação para o seu povo. Como que isso funciona? Enfim, esse é um tema muito complexo, né? Que tem muitas possibilidades da gente pensar e analisar ele aí. A gente vai tentar, com a nossa revista, à luz da palavra de Deus, pensar um pouco sobre isso e eu espero ardentemente que abençoe a sua vida. Então vamos orar para que Deus nos abençoe nesse tempo? Então vamos lá. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos juntos aqui, por podermos pensar sobre a Tua palavra e aprendermos mais sobre o Senhor, especialmente sobre esse tema que é tão complicado, Pai, que é tão tenso e que mexe com as nossas emoções, que é a morte do Teu Filho Jesus Cristo. Fala com a gente, Pai. Ensina para a gente a Tua vontade, à luz da Tua palavra. É a nossa oração, agradecidos, em nome dele, Pai, em nome dele, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então. Quando a gente pensa em mediador, não é? A gente pensa num conflito, não é? É claro, não é? Se existe um conflito entre duas ou mais pessoas, até na área do direito, existe já há algum tempo e tem crescido cada vez mais. De repente, seu pai, né, você é adolescente que está assistindo aí, seu pai ou sua mãe, algum parente seu próximo é advogado, é advogada, pode falar um pouco sobre isso, né? Existe a mediação, que é a possibilidade, assim, grosso modo dizendo, né, gente, fora da jurisdição, fora do juiz, fora do processo, né, embora tenha ali toda uma questão jurídica também, é a possibilidade de resolver um conflito. Simples assim. Então chega uma terceira pessoa, que é um mediador, e pode ser um árbitro também, mas a questão não é essa. Né? É aquela pessoa que vai se colocar para que um conflito estabelecido seja resolvido. E claro,
Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando do conflito que se estabeleceu entre nós e Deus, que é o pecado. Exatamente. Fiz aquela pausa dramática para ver se você estava ligado, se você estava ligada. Se você for lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver esse conflito sendo estabelecido, que é a desobediência de Adão e Eva, que gera a separação entre nós e Deus. E aí, o texto que rege, assim, que guia, que norteia a nossa aula no dia de hoje, é o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então, você peço que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que é uma palavra do João Batista, primo de Jesus, não o João evangelista que escreve o Evangelho. E ele diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, é uma palavra muito simples, uma frase, né? Que é assim, repleta de significado. Porque a referência que o João está fazendo, né, a imagem que ele está trazendo, é a imagem do sacrifício. É a imagem do cordeiro que era sacrificado no culto em Israel, no Antigo Testamento, para perdão dos pecados. E você vai se lembrar, você já deve ter visto várias vezes, passado pela Bíblia, ouvido sermão, estudo bíblico, fazia parte do sistema de culto em Israel os sacrifícios. Os animais eram mortos ali para poder expiar, para poder perdoar os pecados do povo. E era algo que deveria ser feito cotidianamente, ou seja, um sacrifício apenas não era suficiente. Então, quando João ele olha para Jesus e fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo assim, olha, acabou, zerou. Né? A morte dele é suficiente. O sacrifício dele é suficiente. Como um cordeiro enviado pelo próprio Deus, não é? Nós temos o perdão, e o perdão completo. Não é? Como Jesus vai dizer lá na frente, na cruz, o perdão consumado por mim e por você. Mas a gente vai pensar com um pouco mais de detalhes como que isso ocorre aqui. Claro, eu estou olhando aqui as minhas anotações, as minhas 78 laudas. Então, o que a gente vai pensar hoje aqui? Primeiro, um pouco sobre o significado de Jesus ser um mediador. Não é? Qual é a ideia, o que o texto bíblico, ao longo dos seus livros, ao longo da palavra de Deus, está dizendo para a gente sobre essa questão da mediação. E qual é o impacto disso na minha vida, na sua vida. É claro. Então, primeiro assim, né, o que é um mediador? Eu já falei sobre isso, o mediador e as suas funções. Acabei até me empolgando e adiantei o que eu ia dizer. Né? O mediador entre nós e Deus se faz necessário por conta do pecado. E é muito interessante porque se você for lá no livro do Gênesis, imediatamente após o pecado de Adão e Eva, a gente já vê Deus estabelecendo um mediador. Quando ele fala ali no versículo 15 do capítulo 3, que nasceria uma pessoa, um descendente da Eva, um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Veja, é uma linguagem, né, muito simbólica, cheia de imagens. Ele está dizendo que vai nascer um filho de Eva, né, como o C.S. Lewis costuma se referir aos seres humanos lá em Nárnia, né, um filho de Eva vai nascer, ou uma filha, não é, que vai ser, que vai acabar com o pecado, que vai pisar na cabeça da serpente. A serpente é a imagem da serpente do Éden, quando o diabo tenta Adão e Eva. E isso é necessário, gente, por quê? Você vai se lembrar do texto da queda, né? O pecado, ele põe uma separação, como vai dizer, se eu não me engano, o texto de Isaías, capítulo 58. O pecado faz separação entre nós e Deus. E a gente vê isso lá em Gênesis 3. Porque primeiro o pecado gera uma crise com Deus, porque Adão e Eva se escondem, não é, de Deus. Depois o pecado gera uma crise entre Adão e Eva,
Né? Ó, o Adão acusa a Eva. Né? E o pecado, ele gera uma crise com a gente mesmo. Por quê? Exatamente porque se escondeu de Deus. Ou seja, eu não sou puro o suficiente, eu desobedeci, eu sou pecador, eu não sou digno, eu não mereço Deus, eu não posso estar na presença de Deus. Então a gente tem uma crise com Deus, com a gente mesmo, com o nosso próximo e até mesmo com a natureza. Você vai ver que Deus fala, não é, que do suor do seu rosto você vai comer o pão, vai ser com fadiga, vai ser com trabalho. E ainda hoje a gente vê como que a humanidade trata o planeta Terra. Então assim, o pecado afetou toda a realidade. E aí o extraordinário é que ver que Deus, já ali no Éden, já apresenta o remédio. E o remédio é esse mediador. E é muito legal porque ao longo da Bíblia a gente vai ver esses mediadores sendo perdão, melhor dizendo, ao longo da Bíblia a gente vai ver a figura de Jesus como mediador por excelência, o mediador principal, o mediador absoluto, o mediador suficiente, mas também vamos ver assim, spoilers, vamos dizer assim, né? Spoilers de Jesus. Então, homens e mulheres ao longo da Bíblia que fizeram esse papel de mediar a relação entre o seu povo e o próprio Deus. E aí não faltam exemplos, né? O grande exemplo, ou os grandes exemplos, a gente pode imaginar, são Davi e Abraão. Né? Mas Moisés, os profetas, Elias, Ezequiel, Zacarias, não Josué e tantas outras personagens bíblicas, de alguma maneira fazem essa conexão ou essa reconexão entre Deus e os homens. Jesus, contudo, é claro, ele é o mediador perfeito dessa aliança. E por que, Diego, que você fica insistindo nesse negócio de que Jesus é o mediador perfeito? Por quê? Porque ele desempenha 3 papéis que eram essenciais para a relação de Deus com o seu povo. E ele desempenha esses papéis de forma perfeita. Então Jesus, ele é o rei. Perdão, né? Deixa eu começar na ordem aqui. Né? Jesus, ele é o profeta por excelência. Né? Diz o texto lá de João, capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, ele faz muitos sinais ali no capítulo 6, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Por quê? Havia uma expectativa alimentada há muito tempo, porque o próprio Moisés havia dito que viria um profeta maior do que ele, né, que seria perfeito, que faria tudo o que ele não pôde fazer. Então o povo de Israel aguardava ardentemente a vinda desse profeta. E esse profeta se revela ser Jesus Cristo. E por quê que ele se revela como esse profeta tão esperado? Porque o profeta, gente, é aquele que fala em nome de Deus. É aquele que fala a palavra de Deus. É aquele que revela quem Deus é. É aquele que revela o caráter, a vontade, o amor, né? Aquilo que Deus espera do seu povo. E ninguém faz isso melhor do que Jesus. É muito interessante lá em João, no capítulo 14, vale a pena você dar uma olhada. Jesus está ali no seu discurso de despedida dos discípulos, que começa ainda o contexto no capítulo 13 e vai até o capítulo 16. No capítulo 17 a gente tem a oração sacerdotal de Jesus, né? Mas no capítulo 14 Jesus está falando, eu vou, mas vocês não precisam ficar perturbados, angustiados, porque eu vou preparar lugar para vocês e tal. O Filipe fica preocupado. E aí o Filipe fala o seguinte, mas Jesus, faz o seguinte, mostra pra gente o Pai, porque aí a gente vai crer. E aí Jesus responde para ele, no versículo 9 do capítulo 14. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Percebe? Jesus é o profeta por excelência porque ele revela a essência de Deus.
Então, Diego, cara, muito complicado esse negócio de Deus. Eu nunca vi Deus, eu não sei como é que Deus age, eu não sei se Deus é de verdade mesmo e tal, não é? Olha para Jesus. Porque Jesus ele vem revelar quem Deus é. Então, se você quer ter uma ideia concreta a respeito de Deus, se eu quero ter uma ideia concreta a respeito de Deus, eu preciso olhar para Jesus Cristo, porque ele é o sacerdote por excelência, não é? Perdão, ele é o profeta por excelência, que eu já estava de olho aqui no próximo ofício que Jesus desempenha, que torna ele o mediador perfeito, né? Então, em primeiro lugar, Jesus é profeta. Em segundo lugar, ele é sacerdote. Você vai se lembrar, né? O sacerdote é aquele que oferecia o sacrifício, não é? É aquele que representava o povo diante de Deus e fazia essa mediação. Só tem um detalhe, né? Jesus é um sacerdote diferente. Por que ele é diferente? Porque ao mesmo tempo, gente, que ele é o sacerdote que oferece o sacrifício, ele é o próprio sacrifício. Isso é muito louco, né? É muito louco. Ao mesmo tempo, então você vai se lembrar lá do Antigo Testamento, vinha lá o sacerdote com a rolinha, com o pombinho, com o boi, com o carneiro, né? Tinha ele todo um ritual que a gente vê descrito ao longo do Antigo Testamento e oferecia aquele sacrifício para perdão dos pecados do povo. E sempre era uma cerimônia que precisava ficar sendo repetida. Só que Jesus, como nós vimos agora no texto de João, ele é o Cordeiro de Deus, imaculado, sem defeito, perfeito, que tira o pecado do mundo. Do mundo aqui é aquele e aqueles que são chamados filhos e filhas de Deus. Esse é o ponto, né? Não é uma coisa assim universal, não é isso. Né? Então Jesus, ele é esse sacerdote único, porque ao mesmo tempo que ele oferece o sacrifício, ele é o próprio sacrifício. Ele se dá em nosso favor. E é interessante, esse é um assunto muito caro para Jesus. Jesus vai tratar disso várias vezes ao longo do seu ministério. Então, por exemplo, em Lucas 9, 22, se você está com a Bíblia aberta aí, abre ela aí e acompanha comigo, por favor. Né? Ele vai dizer assim, ó, é necessário que o Filho do Homem, ele está falando dele, né? A gente falou sobre o significado de Filho do Homem, de Cristo, de Messias, nas aulas anteriores. Sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Ou seja, ele está falando que ele vai ter que morrer, ele vai ter que se sacrificar. Por isso que ele é o mediador perfeito, porque a morte dele é suficiente. Né? Ele vai falar sobre isso também lá em Mateus capítulo 16, dos versículos 21 a 23. É uma cena muito interessante, porque Jesus fala que vai morrer. E aí o Pedro, o discípulo Pedro, né, o apóstolo Pedro, fala, não, Senhor, não faça isso. Vamos encontrar um outro caminho, vamos dar um outro jeito, mas o Senhor não pode morrer. E aí a resposta de Jesus é dura. É dura. Olha o que ele fala. Mas Jesus, voltando-se, versículo 23 do capítulo 16, capítulo 16. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás. Não é? Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que está acontecendo aqui? Nossa, Diego, mas o Pedro estava o quê? Possuído pelo demônio, é por isso que Jesus fala, arreda, Satanás. Não, gente, não é isso. Não é? O que está acontecendo aqui é que por um instante o Pedro se deixou levar. Sabe aquela coisa do pica-pau? Né? Que está aqui o pica-pau bonzinho e o pica-pau do mal. Não é? Eu vou usar essa imagem aqui para tentar explicar isso aqui. O Pedro, por um instante, se deixou levar por uma influência do mal e falou aquilo. Porque Jesus já tinha dito que iria morrer. O Pedro sabia disso. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando, Pedro, volte à realidade. Lembra do que eu ensinei. A minha morte
ela é necessária para que pela minha morte os meus filhos, né, o meu povo tenha a vida abundante e vida eterna. Então, se você pegar, por exemplo, todo o capítulo de Isaías 53, sobretudo ali os versículos 4 a 11, eu separei aqui, mas você pode ler aí na sua casa para a gente poder ganhar tempo. Né? Jesus vai falar sobre o propósito da morte dele. Né? O profeta vai dizer que pelas pisaduras dele nós fomos sarados, pelas feridas dele. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, assim, Jesus toma sobre si os nossos pecados, as nossas dores, como sacerdote e como sacrifício perfeitos. Ele vai dizer ali, na hora da ceia, Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28. Ele pega o cálice, diz o texto, e ele dá graças a Deus pelo aquele cálice, e ele fala, ó, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Está vendo? O próprio Jesus fala, ó, é óbvio, né? Na ceia aquilo era um símbolo, né? O meu sangue vai ser derramado para que vocês tenham vida e tenham os pecados de vocês perdoados. É muito interessante isso, porque a gente vê isso acontecendo no Antigo Testamento. Você vai se lembrar daquela cena lá de Gênesis, no capítulo 17, quando Deus faz a aliança com Abraão. Deus, né, literalmente corta a aliança com Abraão. Ele se compromete com Abraão. Abraão não merecia, Abraão não fez por onde, Abraão não se comportou direitinho. Não, é Deus que chama e é Deus que se compromete com Abraão e com o seu povo. Jesus faz o mesmo. Jesus faz o mesmo. Ele se compromete conosco como sacerdote e como profeta. Né? É muito legal ver isso. Né? E finalmente Jesus é o mediador perfeito porque ele é o rei. Ele é o rei por excelência. Né? Não apenas o rei de Jerusalém, mas ele é o rei do universo. Né? E é muito interessante porque na cruz de Jesus, você vai se lembrar, né, se você for dar um Google aí agora e botar Jesus crucificado, Jesus na cruz, você vai encontrar milhares de imagens de Jesus crucificado, escultura, pintura, e você vai se lembrar que tinha uma plaquinha, e a Bíblia fala sobre isso, né, escrita em cima da cruz, que era a acusação que levou Jesus à cruz. Porque não dá para esquecer, a cruz também é uma condenação política, ali, uma condenação criminal. Não é? Por que eu disse política? Porque ali está INRI, se eu não me engano, né? É Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então ele é condenado, a acusação é, ele se autoproclama o rei dos judeus. Não é? Só que qual é o equívoco? Jesus não é apenas o rei dos judeus, ele é o rei do universo. Ele é o rei do universo, como canta o Gladir Cabral, né? Rei do universo. Todo o universo pertence a ele. Isso é extraordinário. Né? E a imagem que a gente tem desse rei do universo é a imagem do Apocalipse, né? Com o cabelo flamejante, os olhos como chama de fogo, né? Aquela figura fantástica, extraordinária de Jesus, que veio, né, no homem de Nazaré para morrer por mim e para morrer por você. Né? Então ele é o descendente de Davi, o rei que se assentará eternamente no trono de Davi. Né? E aí a gente vai chegando no final da nossa aula, porque, ok, Diego, fantástica essa questão de Jesus como mediador, de resolver o problema do pecado entre nós e Deus. Né? Isso já tinha acontecido lá no Éden. Acontece com Abraão. Né? No Éden, a promessa de que viria o mediador,
Acontece com Abraão, a gente vê isso ao longo da Bíblia, né? Em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, a gente vê isso se consumar. Jesus leva sobre ele os nossos pecados, a ponto de dizer, na cruz, ali em Mateus, capítulo 27, versículo 46, ele clama, né? Deus meu, por que me desamparaste? Imagina isso, gente. Jesus, numa oração, falando de um desamparo, de um abandono. Por quê? Porque naquele momento o nosso pecado recai sobre ele. Não é? Louvado seja Deus por isso, porque isso é o sinal inequívoco do amor de Deus por nós. Não é? Porque o Paulo, apóstolo, vai dizer, escrevendo aos Romanos, que Deus prova o seu amor por nós quando Cristo morreu sendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Então, assim, para a gente terminar essa aula e pensar sobre Jesus morrendo em nosso lugar, sobre a oportunidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus, apesar de nós, apesar de ser quem você é, apesar de eu ser quem eu sou, ficam algumas perguntas, né, que a gente precisa fazer. Né? Em primeiro lugar, como que eu tenho vivido a minha vida? É isso mesmo, né? Como que eu tenho gasto o meu tempo? Não é? Qual é o significado desse sacrifício, desse compromisso de Deus comigo, apesar de mim, apesar de você? Né? Qual é o valor que o sacrifício de Jesus tem para mim, tem para você, na nossa vida hoje? Naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente não gosta de fazer, naquilo que a gente acredita e guarda, naquilo que a gente tem algum tipo de dúvida ou alguma dificuldade. Eu estou falando, gente, de coisa bem prática, não é? Porque todos nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas expectativas, mas a pergunta é: como esses desejos, essas vontades, expectativas ficam diante do compromisso de Jesus conosco? Não é? Eu me lembro bem de uma figura, e desculpa, né, é um mega spoiler, mas você precisa ver. Se você não viu, você precisa ver. É um clássico, não é? Do Steven Spielberg com Tom Hanks, né? Que é o Resgate do Soldado Ryan. O filme é uma história fantástica, é muito legal o filme. É um filme de guerra, né? Assim, legal de bem feito, porque é bem pesado e muitas vezes triste o filme. O legal, a minha exclamação é que o filme é muito bom, não é? Mas lá pelas tantas acontece uma coisa, e quem viu o filme vai entender, que uma das personagens ouve assim, ó: faça valer a pena. Faça valer a pena. Tudo aquilo que fizeram por você, faça valer a pena. Veja, guardadas as proporções, né? Por que eu me lembro disso? Porque eu e você nunca vamos poder pagar o que Cristo fez por nós. A gente nunca vai ser perfeito enquanto não ressuscitarmos, enquanto não nos encontrarmos com Ele, mas é o meu dever e o seu dever, enquanto filhos e filhas de Deus, perseguir essa vida abundante, justa, boa, que Jesus Cristo conquistou na cruz para mim e para você. Porque, gente, não depende da gente, esse é o ponto. Ele é o mediador perfeito, ele é o sacerdote perfeito, ele que nos ensina, ele que reina sobre a nossa vida. Cabe a mim, cabe a você o quê? Reconhecer isso e abraçar essa verdade. E falar: Senhor, toma a minha vida e faz a minha vida valer a pena contigo, para a glória do teu nome. E aí a gente vai ver Deus agindo em nós e através de nós. Amém, gente? Amém. Espero que essa aula tenha abençoado você e que a palavra de Deus continue a falar mais no seu coração. Vamos orar para terminar?
Obrigado, Senhor, por esse tempo com os teus filhos e com as tuas filhas. E ajuda-nos, Deus, a compreender mais e mais a cada dia a transformação que o teu Filho nos chama a viver por causa da aliança, Senhor, que ele fez conosco, da sua morte, da sua ressurreição, do perdão de pecados que ele conquistou para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Beleza, gente? Beijo. Deus abençoe vocês, viu? Valeu!